Olá a todos, Carlos Borges. Aqui sigamos a nossa reflexão especial de Páscoa, a Páscoa entre a cruz, o silêncio e a ressurreição. O nosso texto bíblico se encontra em Lucas, no capítulo 24, dos versos 1 ao 6. Lucas 24, de 1 ao 6. Mas no primeiro dia da semana, de manhã muito cedo, elas vieram ao túmulo trazendo os perfumes que tinham preparado. Elas acharam a pedra rolada de diante do túmulo. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ora, enquanto elas estavam perplexas com isso, eis que dois homens se lhes apresentaram com roupas resplandecentes. Tomadas de medo, elas baixaram o rosto para o chão quando eles lhe disseram: Por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém. A Páscoa entre a cruz, o silêncio e a ressurreição. A Páscoa não é apenas uma celebração, é uma travessia que passa por três lugares inevitáveis da existência humana: a cruz, o silêncio e a ressurreição. E, de alguma forma, todos nós estamos em um desses lugares hoje. A cruz, quando a vida pesa. O primeiro lugar, a cruz é o lugar que ninguém escolhe. Ela representa dor, perda, injustiça, sofrimento que não faz sentido imediato. Quando olhamos para Cristo na cruz, vemos algo desconcertante. Ele não desceu e isso nos confronta, porque se fosse possível evitar a dor, ele evitaria, mas ele não evitou. Isso nos ensina algo que o homem moderno rejeita. Nem toda dor é erro, nem todo sofrimento é desvio, nem toda cruz é sinal de abandono. Às vezes é caminho. A cruz não foi acidente, foi missão. E isso muda a forma como olhamos para a nossa própria vida. Quantas vezes você já pensou, isso não deveria estar acontecendo comigo? Mas e se algumas coisas das que você chama de interrupção forem, na verdade, formação? A cruz forma, ela revela quem somos quando tudo é tirado, o que realmente sustenta a nossa fé, e ela também revela onde está nossa esperança. A cruz tira as máscaras, e talvez por isso a gente evite tanto. Depois, o sábado, o silêncio que incomoda. Depois da cruz, depois da sexta, o sábado, o silêncio que incomoda, mas a Páscoa não termina na cruz. Existe o sábado, e o sábado é um dos lugares mais difíceis da vida, porque nele, no sábado, não há resposta, não há milagre, não há explicação, só silêncio. Os discípulos estavam ali, confusos, frustrados, desorientados. Tudo o que eles acreditavam parecia ter desmoronado. E Deus, em silêncio. O silêncio de Deus é um dos testes mais profundos da fé.
porque é nesse momento que surgem perguntas como: será que Deus me abandonou? Será que tudo isso fez sentido? Será que acabou? Mas o sábado nos ensina algo poderoso. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Significa que ele está operando em outra dimensão. Enquanto os homens viam um túmulo fechado, Deus preparava uma ressurreição. Enquanto tudo parecia encerrado, o céu estava escrevendo continuação. Talvez você esteja vivendo esse sábado, nada muda, nada responde, nada resolve, mas a Páscoa nos lembra: Deus trabalha no invisível. E só porque você não vê, não significa que ele parou. Depois da sexta, do sábado ou domingo, quando Deus reescreve a história. Então, eis que chega o domingo, e o domingo quebra toda a lógica humana. Ele não está aqui, ele ressuscitou, diz os anjos. As mulheres: por que procuram um vivo entre os mortos? Essa frase não é apenas uma notícia, é uma ruptura, porque a morte até então era o ponto final. Mas Deus transformou o ponto final em vírgula. A ressurreição não é apenas sobre Cristo voltar à vida. É sobre Deus declarar: nada está definitivamente perdido quando eu estou presente. Isso muda tudo, muda a forma como olhamos para o sofrimento, para o fracasso, para a dor, para a própria morte, porque agora existe esperança além do que é visível. O túmulo vazio é uma mensagem eterna. Deus não termina histórias em sepulturas. O que a Páscoa exige de nós? Mas agora, eis que vem a parte mais importante. A Páscoa não é apenas algo para ser lembrado, é algo para ser vivido, porque a travessia da Páscoa não aconteceu só com Cristo, ela precisa acontecer em nós, e isso exige 3 movimentos. Em primeiro lugar, aceitar a própria cruz, parar de fugir da dor a qualquer custo, entender que existem processos que amadurecem, moldam, transformam. Nem tudo precisa ser evitado. Algumas coisas necessitam ser atravessadas. 2, permanecer no silêncio. Confiar mesmo quando Deus não fala. Continuar mesmo quando não há sinais. Fé madura não é baseada em sentir, é baseada em permanecer. 3, viver a ressurreição, permitir que algo novo comece, deixar morrer velhos padrões, culpas, versões antigas de si mesmo e aceitar que Deus pode fazer algo novo, mesmo depois de tudo. Deixa eu te fazer 3 perguntas e responda no silêncio do seu coração. Onde você está hoje? Na sexta-feira, no sábado ou no domingo? Na cruz, no silêncio ou na ressurreição?
na cruz, no sábado ou no domingo. Se você está na cruz, não desça antes do tempo. Deus ainda está trabalhando em você. Se você está no sábado, permaneça. O silêncio não é o fim. Se você está no domingo, viva como alguém que foi alcançado pela ressurreição. A Páscoa é isso. Deus pega o pior cenário possível e transforma na maior demonstração de amor e poder. A cruz não venceu o silêncio, não venceu a morte, não venceu. E isso significa que aquilo que parece ser o fim na minha vida, na sua vida, pode não ser o fim, pode ser o começo. Que você possa refletir nisso e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, adentre ao seu coração, em nome de Jesus. Amém! E aqui desejo um excelente domingo de Páscoa para a comunidade Moriá e para todos os ouvintes, os que aí estiveram conosco nesta mensagem. Que Deus o abençoe ricamente. Carlos Borges, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.